Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal 4. É um prazer poder estar junto com vocês novamente, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos junto com vocês no que tange ao Direito Processual Penal 4. Como vocês já sabem, o objetivo do nosso curso de Direito da FCARP é formar os profissionais do direito que sejam aptos ao exercício de atividades atinentes às diversas profissões jurídicas com visão crítica do direito, consciência sociopolítica e capacidade de pesquisa. E que nós só adquirimos essa consciência sociopolítica e essa capacidade de pesquisa para que tenhamos uma visão crítica do direito se nós formos doutrinados. Por isso que nós temos as disciplinas específicas, cada uma na sua área, tratando dos seus assuntos específicos para que o direito possa trazer a solução dos conflitos, das lides de interesse. Quando vocês se formarem na nossa instituição, vocês sairão prontos com uma visão apta, de forma geral e humanista, com capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, que é o que nós chamamos de fato, né? Aliado a uma postura reflexiva e a essa visão crítica. Só criticamos aquilo que nós conhecemos. Profissionais com conhecimentos específicos necessários para a solução dos problemas socioeconômicos e jurídicos peculiares da região, profissionais cidadãos comprometidos e integrados com toda a comunidade, quando vocês passarem a atuar junto ao NPJ, principalmente. O objetivo da nossa disciplina de Direito Processual Penal 4, em síntese, é possibilitar o exercício reflexivo através dos temas que serão ministrados, propiciar oportunidades de interpretação crítica sobre as unidades ministradas, ensejar o incentivo à pesquisa e à elaboração de monografias, de artigos nessa área de defesa, de conclusão de curso, oferecer instrumentos teóricos e práticos para alicerçar bases de debate, discutir aspectos históricos, sociais e culturais sobre a nossa disciplina. O que é que nós estudamos em Direito Processual Penal 4? Nós estudamos da execução penal, né? A Lei de Execuções Penais, dos incidentes de execução, da execução das medidas de segurança, da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação, das cartas rogatórias e da homologação das sentenças estrangeiras. Então, é isso que nós estudamos nessa disciplina, dentro de 45 horas aula, né? No que tange a metodologia, nós vamos fazer uso de algumas metodologias ativas, que é o que nós chamamos de sala de aula invertida. Então, em alguns momentos, eu vou dividi-los e nós vamos discutir alguns pontos separadamente, depois nós vamos voltar todo mundo, e vai ser um pouco diferente, vocês vão ver. Problemas, pesquisa bibliográfica, fazendo uso da minha biblioteca, serão ainda utilizados para facilitar a aprendizagem de vocês e conduzi-los numa direção mais objetiva das nossas aulas, alguns conteúdos que serão propostos a partir de leituras que eu estarei inserindo junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que é o FCARP virtual. O material já está quase todo lá até sábado, e estudos dirigidos, produção de textos a partir de pesquisas realizadas e o nosso fórum de debates dentro do AVA. A avaliação será subjetiva, com produção e interpretação de textos, bem como por intermédio de aplicabilidade das atividades supervisionadas, AS, que é o questionário objetivo, se for necessário, com participação obrigatória junto aos fóruns da disciplina,
e demais atividades disponibilizadas junto ao AVA. Então, quase todos os dias nós teremos dentro do AVA uma atividade para vocês responderem e o fórum. O fórum deve ser respondido das 18h30 às 22 horas, nem antes e nem depois. Todo dia tem um fórum. Esse fórum eu vou comparar com a participação de quem está dentro da sala de aula, né? Então, na aula virtual, eu consigo ver quem acessou, quem não acessou, que hora que entrou, que hora que saiu. Então, eu vou comparar isso com o fórum. E o fórum deve ser respondido das 18h30 às 22 horas, nem antes, nem depois. A atividade proposta, eu sempre costumo postar de manhã. Então, vocês podem fazer em qualquer horário, entregar desde que seja até as 23h59 do dia. Hoje, nós teremos apenas o fórum. Nós não teremos atividade. São essas atividades, junto com outras que eu irei passar, que vão compor a nossa nota. E a presença é a participação às aulas virtuais, junto com a resposta ao fórum, das 18h30 às 22 horas. Às 22 horas, o fórum fecha. Bibliografia básica para vocês se basearem, né? Cada um gosta do seu doutrinador, não tenho nenhum de preferência, vocês podem escolher o que vocês quiserem, para vocês estarem acompanhando. Um que é muito atual, mas não tem na nossa biblioteca virtual, é Execução Penal, chama-se o livro, do Rogério Greco. Ele é de capa azul marinho, escrito Execução Penal, de vermelho. Mas não tem na nossa biblioteca virtual. Dos que tem na nossa biblioteca virtual, são esses que estão indicados para vocês, esse plano de ensino, né, esse programa de ensino que eu estou passando para vocês nesse início, já está postado lá dentro do AVA para vocês, em PDF, para vocês analisarem as obras que vocês se interessam mais. Eu indico também um que está bem em voga, que é o Auri Lopes Júnior, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Quando nós falamos em direito processual penal, nós temos que conceituar, né? O direito, nós já estamos carecas de saber que o direito é sempre algo geral, necessário e universal. Todo mundo sabe o que é, todo mundo precisa dele, ele vai ser igual aqui e em qualquer lugar do planeta. Isso é o direito, não existe um conceito, porque ele é geral, necessário e universal. E dentro das suas generalidades, necessidades e universalidades, ele vai aplicar o direito penal. E o direito penal é aquele que trata da matéria, que trata do objetivo, é ele que traz o assunto. Então, o direito vai aplicar o direito penal, que é o que nós chamamos de direito material ou direito objetivo. Esse direito material que aplica o direito penal vai formar um processo. Só existe direito processual penal se existir um direito penal, senão não existe o direito processual. Eu preciso do direito material, do direito objetivo, que é o direito penal, para que se crie um possível processo. Senão, nós não temos. Sem esse direito penal, que é material e objetivo, nós não temos como dar existência, validade ao direito processual penal. É o direito processual penal que forma o processo e que vai estabelecer os prazos processuais, os procedimentos, como vocês já sabem, né? O direito penal,
ele trata da matéria, ele demonstra o objetivo da lei. Por isso que nós falamos que o direito penal é o direito objetivo, é o direito material. E diante disso, vocês já estão carecas de saberem que o direito penal, ele tem dois preceitos, o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário sempre vai ser a conduta, ou seja, sempre vai ser a minha ação ou omissão que vai estar escrita dentro da nossa legislação, dentro do Código Penal, na forma de um verbo. E ele vem seguido de um preceito secundário, que vai ser a nossa sanção, a nossa pena, né? A nossa punibilidade. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. O artigo 121, né, que é o homicídio. Preceito primário vai ser o matar. E o preceito secundário, que é a pena, de 6 a 20 anos. Qual é o direito material que está previsto no artigo 121? Direito à vida. Esta é a matéria. Este é o objetivo que nós vamos aplicar dentro de um processo, garantindo esse direito. Por isso que existe a figura do direito processual. No artigo 155, o preceito primário vai ser o subtrair, e o preceito secundário, a pena de 1 a 4 anos. No artigo 171, estelionato, preceito primário, obter, preceito secundário, a pena de 1 a 5 anos. O artigo 140, que vai ser injúria, preceito primário, injuriar, sempre um verbo. Preceito secundário, sempre a pena, de 1 a 6 meses ou multa. Então, o direito penal é o direito material objetivo, que trata do assunto da matéria, para que se possa formar um possível processo. O direito processual penal, então, ele vai ter uma aplicabilidade imediata, ou seja, desde logo. E aí eu sempre peço para os meus alunos grifarem no código, lá no artigo 2º do Código de Processo Penal, a palavra desde logo. Desde logo é imediatamente. Por quê? Porque criada a lei processual penal é diferente do direito penal, que retroage em benefício do meu réu. No direito processual penal, a lei aplica-se imediatamente, desde logo, independentemente dos atos que tenham sido praticados sob a égide da lei anterior. Tinha uma lei, alguns atos foram feitos no desenrolar da vigência dessa lei. Veio uma lei nova que muda isso, muda o procedimento. O que foi feito antes não é perdido, mas daqui para frente, imediatamente, desde logo, eu vou seguir a lei nova. Princípio da aplicação imediata, artigo 2º do Código de Processo Penal. A aplicabilidade do Código de Processo Penal vai se dar em todo o nosso território, em toda a nossa extensão territorial nacional, pelo princípio da territorialidade, que é o artigo 1º do Código de Processo Penal. E lá no artigo 1º, ele vai nos fazer referência à hierarquia das leis que o Norberto Bobbio trazia na teoria do ordenamento jurídico, quando nós estudamos Introdução ao Estudo do Direito, e a pirâmide do Hans Kelsen, né? Onde nós temos uma norma hipotética fundamental. Então, no topo da nossa pirâmide, nós teremos sempre a Constituição Federal de 1988, e abaixo nós teremos as nossas normas infraconstitucionais, que são todas as demais leis e legislações especiais. No entremeio, entre a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais, eu vou ter as normas supralegais. Norma supralegal são os tratados e as convenções internacionais que o Brasil faz parte, que o Brasil é signatário. Essas normas supralegais geralmente são
baseadas em princípios relativos aos direitos humanos. Então, quando eu for aplicar de forma imediata a legislação processual penal, primeiro eu vou analisar se tem um tratado internacional, que são as normas supralegais. Se não tiver, eu vou fazer uso das normas infraconstitucionais. E aí eu vou fazer uso da legislação especial. Então, eu vou ver se for um caso de Maria da Penha, eu vou seguir a Lei Maria da Penha. Se for de drogas, eu vou seguir a lei de drogas. Se for desarmamento, eu vou seguir a lei de desarmamento. Se não tiver uma legislação especial, vou fazer uso das normas infraconstitucionais, que vão ser os nossos códigos, né? Vou fazer o uso do Código Penal, né? Aqui no caso. Então, se não tiver uma legislação especial, faço uso do Código Penal, do Código de Processo Penal, e vou aplicar de forma imediata. Se tiver um tratado internacional, faço uso do tratado internacional. Se não, nós não temos como fazer isso, tá? Os princípios do direito processual penal. O direito processual penal possui alguns princípios. E esses princípios eu costumo chamar de eocovigipoi. E aí, como que a gente guarda esse nome maluco, né? Quando nós formos nos cumprimentar, não falaremos mais boa noite, né? Bom dia, né? Vamos falar eocovigipoi e respondam eocovigipoi, que nós nunca mais vamos esquecer quais são os princípios do direito processual penal. O direito processual penal, ele possui, então, princípios. Lembrando que princípios são fruto da essência de tudo que existe no ordenamento jurídico. Princípio é tudo aquilo que está dentro do Código de Processo Penal e que eu posso extrair. São os pontos mais importantes, segundo Humberto Ávila. E um juiz pode sim dar a sua sentença com base nos princípios. Então, os princípios são de extrema relevância para o nosso direito processual penal, assim como para todos os ramos do direito. O eocovigipoi, que são os princípios do direito processual penal. O que significa isso? Estado de inocência. Obrigatoriedade. Contraditório. Oficialidade. Verdade real. É o maior princípio do direito processual penal. A busca pela verdade dos fatos, a verdade real. E indisponibilidade do processo. Juiz natural. E, de novo, imparcialidade. Publicidade. Oralidade e inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Viram como é fácil? Os princípios do direito processual penal é o eocovigipoi, estado de inocência, obrigatoriedade, contraditório, oficialidade, verdade real, indisponibilidade do processo, juiz natural, imparcialidade ou ampla defesa, né, publicidade, oralidade e inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Então, recapitulando, princípio é a essência do que existe de pontos principais dentro de cada área específica. No direito processual penal, nós temos os princípios do direito processual penal, que é a base, a essência, o resumão de tudo que é importante. E dentro dele nós temos o eocovigipoi, que são os princípios, então, do nosso direito processual penal. Estado de inocência, todos são inocentes até que se prova o contrário. Obrigatoriedade, todos têm obrigatoriedade de terem o seu direito à defesa preservados. Contraditório ou ampla defesa, todos têm direito a contradizerem sobre aquilo que estão sendo acusados. Oficialidade, todos os atos processuais devem ser feitos por
órgãos oficiais da justiça. Verdade real é a busca da verdade dos fatos, que vai fazer o juízo de convencimento e admissibilidade do juiz, e com isso quem convencer melhor vai ganhar, porque a mesma lei que acusa é a mesma lei que defende. Indisponibilidade do processo, uma vez que se iniciou o processo, ele se torna indisponível. Juiz natural é aquele que possui capacidade postulatória, que foi inserido por intermédio do concurso público de provas e títulos, está na Constituição Federal, né? Imparcialidade ou isonomia, o juiz deve agir de modo imparcial. Publicidade, devem ser públicos os atos processuais. Oralidade, todas as audiências serão feitas de forma oral. E a inadmissibilidade, a não aceitação das provas obtidas por meios ilícitos. Tudo isso vocês já estudaram. No que tange à inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, nós temos que estabelecer a diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. Prova ilícita são todas aquelas que vão violar o nosso direito material ou objetivo, ou seja, viola tudo aquilo que está dentro do Código Penal. Enquanto as provas ilegítimas são todas aquelas que vão violar o direito processual, ou seja, vai violar tudo que está dentro do Código de Processo Penal. Então, provas ilícitas é a violação ao que está dentro do Código Penal. Provas ilegítimas violam o direito processual, tudo que está dentro do Código de Processo Penal. Como que eu vou guardar isso? Vai cair no exame da OAB. Provas ilícitas violam o direito material, não é isso? Quantas letras tem a palavra ilícitas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Violam o direito material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Provas ilícitas violam o direito material. Ilícitas, 8 letras. Material, 8 letras. Provas ilegítimas são aquelas que violam o direito processual. Tudo que está no Código de Processo Penal. Ilegítimas, tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Violam o direito processual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Provas ilícitas violam o direito material, o Código Penal, 8 letras. Provas ilegítimas violam o direito processual, 10 letras. Vocês vão guardar que todos os dias vocês sempre vão ter um compromisso às 8h10, ou seja, provas ilícitas violam o direito material e provas ilegítimas violam o direito processual. 8h10, vocês sempre vão lembrar disso. Provas ilícitas, material, ilegítimas, processual, e que dentro das 8h10, além de guardar as provas ilícitas que violam o direito material e as provas ilegítimas que violam o direito processual penal, vocês vão ter o EOCO Vigipoi, estado de inocência, obrigatoriedade, contraditório, oficialidade, verdade real, indisponibilidade do processo, juiz natural, imparcialidade, publicidade, oralidade e inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Dentro disso, nós temos o que nós chamamos de trilogia estrutural do processo. Um processo vai se formar também na forma de um triângulo, né, de uma pirâmide. Nós sempre vamos ter um autor,
um autor da ação. O autor da ação penal é o Ministério Público, o promotor de justiça. O promotor de justiça vai ingressar com a ação penal para o juiz competente. Juiz competente é aquele aprovado no concurso público de provas e títulos, né? Então, ele tem que passar lá nas 5 fases da prova, objetiva, subjetiva, oral, teste psicológico, prova física, e os títulos, que serão a participação em eventos, publicação de artigos, publicação de livros, pós-graduação, mestrado, doutorado, são os títulos. E esse juiz competente, que vai depender da vara, no nosso caso vai ser a vara criminal, vai ser o juiz competente da vara criminal, nós teremos a figura de um réu. Esses serão chamados de sujeitos processuais principais do nosso processo. Então, dentro da formação do processo, da trilogia estrutural do processo, nós temos a figura de 3 sujeitos principais: autor, aquele que vai cutucar o Estado, o Ministério Público, o juiz e o réu, são os nossos sujeitos principais. Além dos sujeitos principais, para ter todo o desenrolar do processo, eu preciso dos sujeitos acessórios, dos sujeitos secundários que vão me auxiliar no desenvolvimento de todo esse processo. E quem são esses sujeitos acessórios? Vai ser o delegado, o investigador, o escrivão, o policial, o perito, o médico legista, o psicólogo, o estagiário, os assessores em geral, todas as pessoas que contribuem para o desenrolar do processo, desde a notícia do crime até o recurso no duplo grau de jurisdição, em última instância, que é o STF. Todos esses são sujeitos acessórios do processo. Todos aqueles que me ajudarem a solucionar, a trazer a verdade real, que é o nosso principal objetivo dentro do direito processual penal. Então, serão considerados sujeitos processuais acessórios todos aqueles sujeitos que, de alguma forma, contribuem para o desenrolar, para o andamento do processo, quer seja desde a fase inquisitorial, que é do inquérito policial, passando pela formação do processo, até o seu fim, que pode se dar com uma sentença absolutória ou condenatória, sendo ainda possível a impetração de recursos. Tudo isso vocês já estudaram, né? O nosso réu, como vocês sabem, possui algumas denominações. Quando nós estamos na fase do inquérito policial, que é a fase inquisitiva e inquisitorial, o nosso réu, ele vai ser chamado de indiciado, acusado ou increpado. Increpado é pouco usual e significa enroscado mesmo, tá? De encrespado. Pode cair no exame do OAB um problema, principalmente na segunda fase, pode cair lá uma historinha, e nessa historinha trocar o nome, a denominação do réu. Pode estar lá na fase do procedimento e colocar o indiciado. Lá na fase do procedimento ele não chama indiciado. Ou pode estar na fase aqui inquisitorial do inquérito policial e está escrito réu. Ele ainda não é réu. Nós estamos buscando indícios da possível autoria da prática de um crime. Ele está sendo quase acusado, ainda não. Increpado, tá meio enroscado com a justiça, mas ainda não é. Denunciado. Ele vai ser chamado de denunciado após o oferecimento da denúncia pelo membro do Ministério Público. Somente depois que o promotor de justiça oferecer a denúncia que ele vai ser chamado de denunciado. Depois, na fase do procedimento, quando vai começar as audiências, a primeira audiência de instrução, debates e julgamento, aí ele já é chamado de réu.
e ele vai ser chamado de réu até o momento da sentença. Quando obteve a sentença, que ele vai ser condenado ou absolvido, vamos mudar o nome. Se ele for absolvido, ele será chamado de absolvido, né? Se a sentença for condenatória, se for absolutória. Se a sentença for condenatória, ele vai ser chamado de condenado. E se ele for condenado, ele vai passar a cumprir a pena. E ele vai passar a cumprir a pena num regime, né, dentro de um sistema penitenciário, que vai ser o presídio, a cadeia pública, o centro de ressocialização, não sei o que lá, né? Cada cidade vai ter o seu nome aí. E lá, ele, nesse período, até impetrar um recurso do prazo de sentença, a impetração do recurso, ele vai ser chamado de executado, ou reeducando, ou reabilitando, qualquer um destes nomes. Por que executado? Por causa da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, que é o nosso objeto de estudo nessa disciplina. Executado, porque quando ele vai cumprir a pena, ele vai ser regido por uma lei específica. Tem uma lei que vai cuidar somente das pessoas que estão encarceradas, que é a chamada Lei de Execução Penal. Então, no cumprimento da sentença, com ou sem impetração de recurso, ele vai ser regido pela Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210. A finalidade da execução penal é sempre proporcionar condições para uma harmônica integração, além de aplicar a sentença, como também a recuperação do detento. A Lei de Execução Penal, também chamada de LEP, acredita na recuperação do indivíduo e, com isso, ela traz um bojo de mandamentos com fins ressocializadores. Nós iremos estudar todos os mandamentos ressocializadores da LEP, da Lei de Execução Penal, e vamos analisar a aplicabilidade desses mandamentos da LEP, que faz parte do nosso estudo. Então, o nosso réu, ele só é chamado de réu na fase procedimental, da primeira audiência até a sentença. Teve a sentença, ou ele é absolvido, ou ele é condenado. Uma vez condenado, ele vai ser chamado de executado, reeducando ou reabilitando, se estiver preso, né? Impetrou o recurso, ele pode ser chamado de impetrante. O recurso é interposto no primeiro grau de jurisdição pelo juiz que sentenciou. Se esse juiz achar que deve reformular a decisão, ele reformula, ou ele vai endereçar para o duplo grau de jurisdição. Justiça estadual, duplo grau de jurisdição, Tribunal de Justiça, né, Cuiabá. Tribunal de Justiça, não mudou a minha decisão, duplo grau de jurisdição. STJ, Brasília, não mudou, tenho a minha última hipótese, STF, Supremo Tribunal Federal, Brasília. TJ, STJ, STF, defesas orais. Tem que ir lá e fazer a defesa oral do cliente de vocês, que está executado, sendo reeducado ou em fase de reabilitação. Quando acontece um crime, toda vez que acontece um crime, alguém pensou na prática desse crime. O ato de pensar esse crime, de pensar em praticar um possível crime, é o que nós vamos chamar de intercrimes. Eu vou tentar praticar um possível crime. É o que eu vou chamar de intercrimes. Esse intercrimes, que é o meu pensamento de praticar um crime, hoje eu acordei com aquela vontade enlouquecida de matar a sogra, né? Uma limonada bem gelada, porque tá calor,
E aí, só esse meu pensamento já é o intercrimes. E a pessoa pratica o crime que ela pensou. Quando essa pessoa pratica o crime, alguém vai receber a notícia do crime, a notitia criminis. Alguém vai receber a notícia do crime. Quem vai receber a notícia do crime é o nosso amigo delegado de polícia. E o delegado de polícia vai receber a notícia da prática do crime de 3 formas, ou conhecimentos, né? Que nós vamos chamar de cognição. Cognição significa conhecimento. O delegado de polícia pode tomar conhecimento da prática do crime, tomar conhecimento da notícia do crime por cognição imediata. Ou seja, o delegado está lá na delegacia fazendo seus afazeres e aí ele recebe a notícia do crime. Ele liga o rádio, ele abre o jornal, ele tomou conhecimento da notícia do crime, de forma imediata. Ou de forma mediata, conhecimento mediato. Conhecimento mediato é quando vem um terceiro e conta para o delegado de polícia que houve um crime. Ou de forma coercitiva, quando é pego com a boca na botija, que é o flagrante que a gente fala, né? Então, o delegado de polícia é o cara que vai tomar conhecimento da notícia do crime. E ele pode tomar conhecimento da notícia do crime de 3 formas: por cognição imediata, por cognição mediata ou por cognição coercitiva. Imediata, ele está lá no seu ofício, nos seus afazeres e toma conhecimento. Cognição mediata, vem um terceiro e conta para ele. Esse terceiro pode, inclusive, ser um policial. E cognição coercitiva, quando tem o flagrante, pega com a boca na botija. Quando o delegado toma conhecimento por uma dessas 3 formas, ele vai ser obrigado a instaurar o que nós chamamos de inquérito policial. O inquérito policial é a peça que o delegado vai contar que ele tomou notícia do crime. Então, esse inquérito policial, ele vai ser composto pelo termo de abertura, pelas diligências e pelo relatório. Ele vai fazer um termo de abertura dizendo que no dia 14/4, às 19 horas, aconteceu um crime em tal lugar, assim, assim, assado. Ponto. Aí ele vai começar as diligências. As diligências é a colheita de provas. Essa colheita de provas, ele vai fazer uso de todos os artifícios que ele tiver para buscar a verdade dos fatos. E aí vai ser ouvidas testemunhas, vão ser feitos exames, é onde nós já vamos precisar também de sujeitos acessórios. Lembrando que o delegado já é um sujeito acessório. Mas aqui eu vou precisar do perito, do médico legista, de testemunhas, de todos os tipos possíveis e inimagináveis de produção de prova. E aqui o advogado, ele pode ter conhecimento dessa produção de provas. Somente o advogado, porque o inquérito policial, ele é sigiloso. Depois que o delegado de polícia terminar a produção de provas, formar todas as provas possíveis e imagináveis contra ou a favor do nosso indiciado, ele vai elaborar um relatório final, né, que é a parte final do inquérito. Nesse relatório, ele vai descrever tudo o que ele descobriu, desde o dia do termo de abertura até a produção da última prova nas diligências. E ele não vai dizer o mérito, porque quem julga mérito é o juiz. Ou seja, ele não vai falar dessa forma
declaro que o fulano de tal deve ser condenado pelo crime tal. Ele não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é o juiz competente. E aí, nós vamos ter aqui uma exceção. Se o delegado tomou conhecimento da notícia do crime de forma coercitiva, que é a prisão em flagrante, ele continua sendo obrigado a instaurar o inquérito policial, mas ele não vai fazer o termo de abertura, porque o termo de abertura vai ser substituído pelo auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, no conhecimento coercitivo, substitui o termo de abertura. Aí ele vai dar prosseguimento com as diligências e com o relatório. E o delegado tem um prazo para fazer isso. Ele tem que fazer esse inquérito policial dentro de 30 dias, se o nosso indiciado estiver solto, e em 10 dias, se o nosso indiciado estiver preso. Por que em 10 dias? Porque fere o princípio da dignidade da pessoa, vai que ela é inocente. Então, temos que andar o mais rápido possível. Mas não deu tempo dele fazer todas essas etapas do inquérito. Ele pode prorrogar? Pode, pelo mesmo período. Então, se tiver solto, 30 dias, não deu conta, pode prorrogar por mais 30 dias. Está preso 10 dias, não deu conta, pode prorrogar por mais 10 dias. O inquérito policial, ele possui algumas características. Ele vai ser inquisitivo, porque ele faz perguntas, inquirições. Ele é sigiloso, salvo para o advogado, está previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados. Ele deve ser escrito, né, digitado. Ele deve ser realizado pela autoridade judiciária competente, que é o delegado de polícia, e ele pode ser prorrogado por igual período, se necessário. Então, alguém pensou num crime, tivemos o intercrimes. Desse intercrimes, nós vamos ter a notícia do crime. Alguém vai tomar conhecimento da notícia do crime. Esse alguém é o nosso delegado de polícia. O delegado de polícia vai tomar conhecimento da notícia do crime de 3 formas: por cognição, conhecimento imediato, cognição mediata e cognição coercitiva. Cognição imediata, ele está no exercício do seu ofício, da sua função, e toma conhecimento da prática do crime. Cognição mediata, vem um terceiro e conta para ele, lembrando que esse terceiro pode ser um policial. E cognição coercitiva são os casos de flagrante. Pegou com a boca na botija. Ele vai ser obrigado a instaurar o inquérito policial. Uma vez obrigado a instaurar o inquérito policial, ele vai ter o prazo de 10 dias para fazer esse inquérito, se estiver preso, e 30 dias se estiver solto. As fases do inquérito policial: termo de abertura, diligências, que é a produção de provas, artigo 6º em diante do Código de Processo Penal, e o relatório, onde ele não pode julgar o mérito. O termo de abertura do inquérito policial só é inexistente se ele tomar conhecimento de forma coercitiva, pelo flagrante, que vai ser substituído pelo auto de prisão em flagrante. O povo fala fragante, né? Pegou no fraga, né? É assim que o povo fala, né? E esse nosso inquérito policial possui como característica ser inquisitorial, inquisitivo, sigiloso, escrito, realizado pela autoridade competente e pode ser prorrogado por igual período. Então, o delegado tomou conhecimento, instaurou o inquérito policial. Uma vez que ele instaura o inquérito policial, fez o termo de abertura, as diligências, relatório, ele encaminha para o juiz competente. Ele vai mandar para o juiz da vara criminal. Então, ele vai mandar ao excelentíssimo senhor juiz, que nós não usamos mais, né? Vai escrever lá: ao juízo da vara
tal, né? Da vara criminal tal. Depende da comarca, se tem ou várias, né? E aqui vem a questão da jurisdição, que vocês estudaram, com certeza, e não sei, não lembro quem foi o professor de vocês estudaram, com certeza, e aí vocês vão ver que se não for uma comarca que tem 2 ou 3 varas criminais, por exemplo, vai se utilizar do processo da distribuição. Primeiro faz um sorteio para ver com que juiz começa, e aí vai distribuindo de forma igualitária os inquéritos conforme vão chegando para os juízes, para ter um mesmo pé de igualdade todos os juízes. Então, teve a notícia do crime, o delegado tomou conhecimento, instaurou o inquérito policial, remeteu para o juiz competente, continuando. Do juiz competente vai para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai oferecer uma denúncia se tratar de uma ação penal pública. Ou ele vai oferecer uma queixa-crime se tratar de uma ação penal privada. Aqui nós temos que abrir o nosso grande parênteses. Na prática, nós sabemos que essa fase não existe. Na prática, fez o inquérito policial, ele vai direto para o MP. É um ato automático, vai direto para o MP depois que vai para o juiz competente. Se cair no exame do OAB, delegado de polícia, instaurou inquérito policial, vai para o juiz competente, do juiz competente vai para o Ministério Público. Na prática, nós sabemos que não é essa a regra. Na prática, do delegado já vai direto para o MP vai se manifestar depois que vai para o juiz. Mas se cair no exame da OAB, nós vamos seguir o que diz o código, o que diz as doutrinas. Juiz competente, Ministério Público. Aí o Ministério Público ofereceu a denúncia, passa a se chamar denunciado, né? E o nosso denunciado, então, se o Ministério Público, o promotor, oferecer a denúncia, vai remeter novamente ao juiz competente lá da vara criminal. E esse juiz competente, recebendo a denúncia, no momento em que ele recebe a denúncia, é que vai surgir o nosso processo. Ó, a trilogia estrutural do processo aqui, o triângulo está aqui, ó. Ação, jurisdição, processo. Aqui o nosso triângulo, que nós falamos agora há pouco, da trilogia estrutural do processo. O Ministério Público é o autor da ação, que manda para o juiz e forma o processo. Está aqui a trilogia estrutural do processo que nós falamos. Formou o nosso processo, o juiz competente, ele vai dar início ao procedimento. Dependendo do tipo de crime, nós teremos um procedimento diferente, ordinário, sumário, o rito especial do júri, ou juizado especial, né? Depende, vai depender do que aconteceu aí, nós vamos ter o nosso procedimento que vocês estudaram. Feito todo o procedimento, que é uma fase onde se pode produzir provas novamente, se o juiz aqui recebeu a denúncia, começou nosso processo, marcou a primeira audiência lá de instrução, debates e julgamento. E lá nessa audiência o juiz não se convenceu, ele pode pedir que se produza provas. Se ele pedir que se produza provas, ele vai estabelecer um prazo, né? Vai ser uns 15 dias no mínimo, por aí. Produziu a prova em 15 dias, o Ministério Público tem que se manifestar, a defesa tem que se manifestar. Quanto tempo vai levar? 15, com mais 15, com mais 15. Já foi 40 e tantos dias, né? E aí vai marcar outra audiência. Chegou na outra audiência, pode ser que o Ministério Público levante uma outra questão, que o juiz continue, aumente a dúvida do juiz. O juiz pode autorizar a produção de uma prova. E se autorizar a produção de uma prova, o promotor vai, então, ofertar essa prova, vai ter que dar o contraditório para a defesa se manifestar. Depois, marca a audiência de novo.
Aí vai que a defesa resolve produzir outra prova, dá-lhe prazo de novo, não é? Porque aí o promotor vai ter que se manifestar contra essa prova. Lembrando que a prova é a prostituta, né? Serve para todo mundo, serve para os dois lados. Uma vez que eu uso uma prova, a outra parte também tem direito de fazer uso dela. Porque a mesma lei que acusa e a mesma lei que defende, a mesma prova que acusa, a mesma prova também pode ser feita para uso da defesa. Então, é nessa fase do procedimento que os nossos processos costumam demorar, e muito por causa da produção de provas. E aí, quando o juiz tiver formado seu juízo de convencimento e admissibilidade, por intermédio da produção de provas, que são as perícias, a oitiva de testemunhas e toda aquela coiseira que vocês sabem, o juiz, uma vez convencido, ele vai dar o seu juízo de admissibilidade e convencimento, estabelecendo a sua sentença, dando a sua decisão. E a decisão do juiz pode ser condenatória ou absolutória. Se o juiz achar que o nosso réu, que aqui no procedimento ele chama réu, ele é inocente, ele vai dar uma sentença absolutória, nosso réu passará a se chamar absolvido. Se o juiz der uma sentença condenatória, o nosso réu passará a se chamar condenado. E aí, depois dessa sentença, o nosso réu condenado, ele vai cumprir a sua pena. E ele vai cumprir a sua pena num estabelecimento prisional, que é regido pela Lei de Execução Penal, que é a nossa LEP, que é o que nós vamos estudar nas nossas aulas de Direito Processual Penal. Então, uma vez que deu a sentença condenatória, o nosso réu foi recolhido preso, ele vai ser regido pela Lei de Execução Penal. Isso não impede que se impetre um recurso. Vocês já estudaram os recursos e vão saber quais são os recursos cabíveis. Por exemplo, se for um tribunal do júri, o recurso cabível é apelação, né? Que vocês aprenderam lá no primeiro semestre. E aí, esse recurso, ele é interposto para o juízo de primeiro grau, e ele que vai remeter para o duplo grau. Aí vai para o TJ, o Tribunal de Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, Cuiabá, Brasília, Brasília, com defesas orais, vai impetrar um recurso. Esse nosso réu, que na fase do procedimento é chamado de réu, depois que ele teve a sentença condenatória, ele passou a ser chamado de condenado, e ele está cumprindo a pena dentro do sistema prisional, encarcerado, ele vai ser chamado de executado, reeducando ou reabilitando. É a fase em que ele estará recluso para ser reinserido dentro da sociedade de novo, de forma idônea. E aí nós vamos estudar os mandamentos da Lei de Execução Penal. Esse réu, lá na sentença, pode ser que ele estava sendo julgado em Araputanga, por exemplo. Mas aí ele foi condenado e não tem lugar para ele na cadeia de Araputanga. Ele foi transferido para Cuiabá. Quem é o juiz da execução penal? O juiz da execução penal vai ser o juiz que vai cuidar dele no momento em que ele está preso. Então, o juízo da execução penal vai ser o juiz de Cuiabá. Não vai ser mais o juiz de Araputanga, onde ele foi condenado, porque Araputanga não tinha vaga. Ele foi para Cuiabá. É o juiz de Cuiabá, da vara que ele for
discriminado, né, distribuído, que houver o processo de distribuição, voltamos lá ao estudo da jurisdição e competência, e aí é ele que vai cuidar desse nosso cliente, desse nosso réu, que está sendo chamado agora de executado, reeducando ou reabilitando. Se de Cuiabá ele for transferido para Sinop, por exemplo, vai ser o juiz de Sinop, que vai ser o juízo da execução, vai transferindo o juízo também, tá? E na fase da impetração do recurso, mesmo que aconteça essa transferência, saiu uma decisão a favor do nosso réu na fase recursal, essa decisão vai para o juízo da execução. O juiz da condenação não tem mais nada com isso, é sempre o juízo da execução. A execução penal, ela vai ser regida também por princípios específicos. Então, além do EOCOVIGIPOI, que são os princípios constitucionais do direito processual penal, nós vamos ter os princípios específicos da LEP, da Lei de Execução Penal, que serão humanidade das penas. As penas devem ter um caráter humanizador, não devem ultrapassar os limites daquilo que a pessoa praticou, que a pessoa cometeu. Muitas vezes, uma pena de 1 mês faz mais sentido do que uma pena de 10 anos, dependendo do caso. Por isso que tem a humanização das penas. Princípio da legalidade tem que ser aplicado de acordo com as leis, da personalização da pena, de acordo com aquilo que foi praticado, da proporcionalidade da pena, dentro dos limites dos atos que foram cometidos. Violenta emoção pode aumentar e pode diminuir, né? Isonomia, jurisdicionalidade, vedação ao excesso de execução, que ele não fique preso por mais do que merece, né? Por mais do que foi previsto, e finalmente a ressocialização, que é o tema que todo mundo debate, que nunca vai cair de moda, porque o nosso país possui um dos piores sistemas prisionais do mundo. A ressocialização não acontece no nosso país, infelizmente, e nós sabemos disso, embora tenhamos alguns poucos exemplos de que possa ocorrer. A Lei de Execução Penal, especificamente, ela vai discorrer sobre todos os direitos, respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando ao reeducando saúde, educação. O sistema educacional dentro dos presídios é chamado Escola Nova Chance. Por que nova chance? Porque é uma nova oportunidade para que ele saia de dentro do sistema prisional uma pessoa nova, né? Uma pessoa que esteja apta a ser reinserida dentro da sociedade. Então, assegurando ao reeducando, ao executado, a saúde, a educação, o respeito, o trabalho, a remissão da pena, né? A mudança, e a assistência ao egresso, a mudança de regime, dentre tantos outros direitos que ele vai ter, como também terá alguns deveres específicos. O assunto, ele vai tanto para o aspecto moral, quanto para o aspecto material. Moral no sentido de ética, de consciência individual de cada um, bem como material, porque está previsto numa lei específica que trata dos objetivos, dos assuntos específicos. Vai tratar como deve ser a questão salutar, odontológica, se o médico deve fazer visita, se o dentista deve, ou se devem levar ele, se a família pode contratar um dentista ou um médico. Tudo isso vai estar previsto na Lei de Execução Penal. A questão da educação também, para ele ter direito de estudar lá dentro. Nós já tivemos casos de reeducando de Cáceres, que passou no vestibular
e pediu para guardar, entrou na justiça para que a vaga fosse reservada para esperar ele cumprir a pena, porque faltavam 3 meses para ele ser solto e ele havia passado no vestibular. Ele ingressou na justiça pedindo para a Unemat segurar a vaga, porque ele tinha sido aprovado no vestibular por intermédio da escola Nova Chance. E a universidade não segurou a vaga, também ingressou na justiça e não foi autorizado que segurasse a vaga. De que forma o Estado quer ressocializar? Se faltavam apenas 3 meses para esse reeducando, que eu estou dando como exemplo, fosse liberado. Não vamos ressocializar nunca, né? Em síntese, né, em resumo, a Lei de Execuções Penais, a LEP, ela é responsável por regular o cumprimento das penas impostas aos condenados por sentença penal, além de definir, entre outras coisas, como são os benefícios concedidos aos presos. Os presos têm muitos benefícios, mas lembremos que eles têm a sua liberdade cerceada. Imaginem-se dentro de uma gaiola com a liberdade cerceada, não podendo comer aquilo que vocês têm vontade, beber aquilo que vocês têm vontade. Todos nós podemos errar, todos nós podemos, num instante de insanidade, praticarmos um crime. Num segundo, nós podemos errar e estar no lugar de um criminoso, né? Existem crimes que são cruéis, que são extremamente bárbaros, e nós não somos aptos a julgar isso. Nós temos que sempre buscar a verdade dos fatos, embora nós saibamos que não existe verdade absoluta, que as verdades serão relativas, como vocês viram comigo no primeiro semestre, com Carlos Drummond de Andrade, o poema Porta da Verdade, que pela porta da verdade passavam apenas meias verdades, e cada meia verdade contava uma meia verdade da história. Dessas meias verdades não se passava outra coisa na porta. Então nós não temos uma verdade absoluta, trabalhamos com meias verdades, não somos aptos a julgar. Não devemos vigiar e punir as pessoas o tempo todo, como tem sido a nossa vida em sociedade. Cada vez mais nós cedemos a Michel Foucault, vigiamos e punimos as pessoas sem saber os motivos pelos quais elas praticaram determinados crimes ou não. Lembrando que todos nós estamos aptos a praticarmos o crime. E o Estado, enquanto ente maior, é o que tem o direito de punir. É o Estado que vai punir e o juiz vai fazer essa punição em nome do Estado, por intermédio do convencimento e da formação do seu juízo, né, de convencimento e admissibilidade. Quando o Estado deixa de oferecer políticas públicas a um determinado grupo, esse determinado grupo passa a deixar de ter soluções alternativas de sobrevivência na sociedade. O que sobra para ele? Praticar o crime. Praticando o crime, ele vai ter meios de sobreviver e de dar subsistência para sua família, para os seus descendentes. Muitas vezes a pessoa não tem os genes criminosos, não vem de uma família de criminosos, por exemplo, para ter uma reprodução. Com isso, nós vamos ter a figura da justiça restaurativa, com a aplicabilidade do direito sistêmico e da constelação familiar. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, podemos marcar um dia só para isso. A constelação familiar tem sido hoje aplicada, inclusive, dentro das questões criminais. Óbvio que não em todas, mas nas questões possíveis criminais estão sendo aplicadas as constelações familiares, bem como a mediação e a promoção dos círculos de paz em prol da promoção da cultura da paz. Então, o direito sistêmico hoje está amarrado ao direito penal também e à execução penal. Diante de tudo isso, que foi só uma revisão de tudo que vocês já estudaram no direito processual penal 1, 2 e 3, amanhã eu vou entrar com tudo na Lei de Execução Penal, na LEP, né?
Hoje nós temos somente o fórum para vocês responderem, como eu disse no início, não temos atividade. Esse fórum deve ser respondido das 18h30 às 22 horas, 22h01 já está fechado. E aí a pergunta é o seguinte: no que tange a disciplina de direito processual penal como um todo, de tudo que vocês já estudaram, foi essa breve revisão que eu fiz com vocês, destaque a sua maior dificuldade. Dentre todos os temas que vocês estudaram de direito processual penal, no 1, no 2, no 3, qual é a maior dificuldade de vocês? Eu quero que vocês me contem isso. Qual é essa dificuldade? Mamata, né? E aí é esse fórum que conta a presença de vocês junto à nossa aula e a participação de quem está online, tá ok? Quaisquer dúvidas, podem ficar à vontade e perguntarem. Vocês não precisam ligar as câmeras de vocês, eu não me incomodo, tá? Eu só gosto de saber se vocês estão aqui ou não, porque muitos têm vergonha, outro porque a parede não está bonita, né? Então eu não me incomodo com isso, só quero mesmo saber quem tá, quem não tá e tal, porque a gente até percebe, né, quando não tá, porque a hora que fecha a sala continua aí online, né? Então eu não me incomodo que não ligue, mas quem quiser ligar, fique à vontade. Alguns preferem ligar, né, para ver, né, porque pega mais fácil, pode ficar à vontade, que eu não me incomodo, tá bom? Dúvidas, podem fazer aqui a partir de agora. Se não quiserem fazer aqui, podem fazer lá no grupo, ou podem me chamar no privado, né, porque às vezes tem vergonha. Mas lembrando que é bom fazer a pergunta no grupo, porque a dúvida de um pode sanar a dúvida do outro, né, de forma mesmo que indireta. Amanhã nós nos encontraremos no mesmo horário, às 19 horas, às 18h30 eu já coloco o link para vocês lá no grupo de acesso. Tentem entrar sempre com o e-mail institucional, porque quando eu estou apresentando os slides para vocês, eu não tenho como autorizar a entrada, porque não aparece, né? Vocês já devem saber disso. E é um meio da instituição também controlar o acesso de vocês, porque se alguém tiver com algum problema com o e-mail institucional, a faculdade tem que tomar as devidas providências. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. É um prazer estar de volta com vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer vocês recordarem um pouco do direito processual penal 1, 2 e 3, né, nessas breves palavras, com esses slides. Respondam no nosso fórum até às 22 horas. E amanhã nós teremos atividade, teremos nossa aula. E muito obrigado por tudo, um grande abraço, saudade de todos vocês. Hashtag fiquem em casa, se cuidem e entrem em contato para tirar as possíveis dúvidas, tá? Agora é o momento, nós estamos encerrando a disciplina de Direito Processual Penal 4, né? No 4 encerra, não tem mais Direito Processual Penal. Então agora é o momento de rever o todo e a gente fechar com tudo no 4. O Lucas está perguntando se teremos aula no sábado. Nesse sábado nós vamos ter 2 horas de aula. Então nós vamos ter aula das 8 às 10, porque não coube no calendário segundo a coordenadora. Eu não tenho o calendário todo, com todas as datas, mas nós teremos aula das 8 às 10, não será atividade supervisionada, tá? Hoje eu confirmei isso com a coordenadora. Fala que é das 8 às 10 da noite, professor, pelo amor de Deus. Oi? Fala que é das 8 às 10 da noite. Não, no sábado, das 8 às 10 da manhã, né? Denis, serviu a mão. Professor, não, tem uma questão seguinte, no semestre passado, com a transição do Dr. Marcos para a Lacerda, a gente perdeu, acho que 1 semana de aula de processo penal. E aí, pelo menos eu não me recordo se a gente estudou um pouco de recursos, no caso,
A gente vai ter uma revisão ou um estudo sobre essa matéria? Vocês podiam, então, fazer o seguinte: ver para mim o que faltou. Pega o código e vê o que faltou ser estudado. E aí vocês me falam. Porque no processo penal 4 é só a lei de execução penal. Aí vocês dão uma boa olhada e me falam o que ficou faltando, e aí a gente faz as aulas do que ficou faltando também, para fechar. Tá? Ok, Pode obrigado, ser? professor. De nada. Recurso é importante, né? Nós temos que rezar em 5 dias, que é o recurso em sentido estrito, né? Depois nós vamos, depois de rezar 5 dias de joelho no milho, nós vamos apelar por mais 5 dias, porque nós ficamos 5 dias de joelho, né? Então nós tem todas as regrinhas aí para guardar os recursos. A gente pode estar revendo tudo isso, mesmo que vocês não tenham visto, tá bom? E só me comuniquem para eu ir preparando para vocês essa parte que vocês não viram. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, respondam o fórum até às 10. Nós nos vemos amanhã. Qualquer dúvida, pode chamar. Fiquem à vontade. Um beijo no coração de todos. Até mais. Muito obrigado.